Graça e paz, irmãos. Convido toda a igreja a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Faremos a leitura dos versículos 7 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar? Precioso Deus e eterno Pai, nós te pedimos a iluminação através do teu Santo Espírito, Pai. Ilumina o nosso coração, o nosso entendimento e nos ajuda a poder colocarmos em prática essas lições que contém na tua palavra. Assim nós oramos, te engrandecendo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há uma verdade que nós todos sabemos, é que a vida, ela é uma vida carregada de dificuldades. Não existe vida indolor, uma vida que não contém dor. Não existe aquela pessoa que passará por esta vida aqui na terra sem sentir dor, sem sentir sofrimento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos dores, perseguições, injúrias, enfrentaremos perdas, limitações e sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, talvez o maior missionário da história da igreja, ele experimentou de maneira intensa tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento espiritual. Este homem de Deus, este homem que foi dotado de dons, de qualidades, passou por sofrimento. E esta carta em si, a segunda carta aos Coríntios, é uma carta que Paulo escreve a esta igreja, a qual ele mesmo fundou, plantou esta igreja, por 18 meses que ali ele passara em Corinto. Uma igreja essa que lhe deu muito trabalho, mas provavelmente a igreja que ele mais amou. Igreja essa que não lhe tributava a honra no que diz respeito aos seus honorários, ao seu salário. Foi necessário que igrejas pobres da Macedônia o sustentasse, o mantesse ali, o seu ministério. E Paulo escreve esta carta em defesa de críticas que vinham sobre ele acerca da sua credencial apostólica, acerca do seu apostolado, acerca do seu ministério, pois os super apóstolos criticavam Paulo de que Paulo não era um apóstolo legítimo, pois para eles tinha um pré-requisito para ser apóstolo,
E um deles era ter experiência com Deus. Experiência com Deus, experiência extraordinária. É por isso que Paulo, no versículo 1, iniciando o capítulo 12, ele vai trazer uma experiência que teve com Deus. Para dizer àqueles apóstolos, para defender o evangelho e sua credencial de que ele também passara por experiência com o Senhor. E a experiência que Paulo retrata aqui, ele vai ao terceiro céu. Versículo 1 vai dizer: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém. Paulo não gostava de se gloriar. Paulo, ele não gostava de contar suas experiências extraordinárias com Deus, porque Paulo sabia o que isso poderia acarretar na sua vida ministerial. Paulo está dizendo assim: olha, eu não quero falar disso, mas em defesa do evangelho, em defesa da minha credencial como apóstolo, eu vou contar. E Paulo usa aqui, irmãos, a terceira pessoa para falar dessa experiência. Ele vai dizer: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos atrás, Paulo tinha essa experiência com Deus. Há 14 anos que Paulo deixava velado essa experiência, que ninguém sabia até então. E Paulo diz que há 14 anos atrás, este homem, ele próprio, foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado, foi levado ao trono de Deus, aos aposentos de Deus. E ele usa aqui o terceiro céu e o paraíso para dar esse entendimento aos seus leitores. Aonde ele foi? Se fora do corpo ou não, eu não sei, diz o apóstolo Paulo. Mas o Senhor me arrebatou e me levou para os seus aposentos, para o lugar da sua morada, para o paraíso, para os aposentos do jardim do Éden. Olha só que maravilha, meu irmão. Teve já uma experiência dessa, você? Você já passou por uma experiência dessa? Extraordinária, de estar nos aposentos do Senhor, na presença de Deus? O apóstolo Paulo, ele diz que foi arrebatado ao paraíso e quando chega lá, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Não é que Deus disse a Paulo: olha, Paulo, não conta a ninguém. O que Paulo está dizendo aqui é que o que ele ouviu tem dificuldade para falar, porque em palavras não tem como expressar, não tem como interpretar o que ouviu de Deus. Coisas grandiosas. E Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que tudo isso, para ele, é como refúgio. Ele não se gloria nessa experiência que teve com Deus. Essa experiência para Paulo foi uma experiência de intimidade, porém, que nada acrescenta em sua vida para ele dizer: eu sou o cara. Mas por que Paulo, ele tem esse entendimento de que essas revelações não traz para ele uma superioridade? A palavra do Senhor vai dizer que porque o sofrimento não deixava Paulo se ensoberbecer. Meus amados irmãos, Deus nem sempre remove o sofrimento dos seus filhos, mas nos dá graça suficiente para que possamos suportá-lo. E isto tem uma causa. Todo sofrimento tem um propósito. Então Paulo vai passar desse glamour, podemos dizer assim, desta glória,
para o sofrimento. Quando ele chega aqui no versículo 7, os versos que nós lemos, Paulo ele muda a chave, ele gira essa chave da glória para o sofrimento. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. A graça suficiente de Cristo no sofrimento. Isso é o que importa para nós. O sofrimento na vida cristã não é um acidente, mas um instrumento pedagógico que Deus usa para nos humilhar, para nos fazer depender dEle e revelar a suficiência da sua graça em nossa vida. Nós só aprendemos isso no sofrimento. Quando tudo vai bem, quando tudo está bem, nós esquecemos de Deus, essa é a verdade. Quando o próprio Deus nos promove prosperidade, nós esquecemos do Senhor, esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de congregar, tomamos distância de Deus e nos apoderamos das bênçãos de Deus, e isto é errado. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, quando Deus ele age no nosso sofrimento, precisamos entender que isto é inevitável. O sofrimento é inevitável na nossa vida. Não tem como você postergar ou empatar ou colocar uma barreira para que o sofrimento não venha na sua vida. É inevitável, ele vai vir. Assim como veio na vida do apóstolo Paulo. E o propósito que veio para a vida do apóstolo Paulo foi para que Paulo não se ensoberbecesse. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Esse espinho foi posto na carne de Paulo. Esse sofrimento foi posto, veja, não veio por acaso. O próprio Deus colocou em Paulo este sofrimento. Com qual propósito? Para que Paulo não viesse a o quê? Se ensoberbecer. Meus irmãos, as grandezas, as riquezas, as prosperidades, o conhecimento é perigoso. Podemos nos exaltar, podemos achar acima daquilo que nós temos como limite. Por exemplo, aquele que tem muito conhecimento, aquele que tem um intelecto, um QI avançado alto, ele pode se ensoberbecer. Ele pode achar que ele é melhor do que o amigo. Ele pode achar que ele é superior do que os outros. Aqueles que têm grandezas, riquezas, bens, pode muitas vezes achar que ele é o cara. Talvez você já ouviu essa frase. Sabe quem eu sou? Com um ar de superioridade, por causa daquilo que ele obtém, daquilo que ele adquiriu, nem que seja por meio dos seus méritos. Mas, meus irmãos, a grandeza, ela pode levar você ao abismo. Achar que você é melhor do que os outros, os demais. Você pode inflar o seu peito cheio de arrogância, inflar o seu peito, achar que você tem mais forças do que os demais, achar que você sempre estará certo, tem a voz e a palavra da verdade. Isso fica para ímpios. Os ímpios agem com soberba, os justos não. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito. Mas para ficar humilde, é necessário Deus colocar o sofrimento na sua vida, para que você aprenda a deixar de ser soberbo, a deixar de ser soberba. Para que você aprenda que você não passa de pó e cinzas. Para que você tenha a consciência que você é fraco, que você depende de Deus, que todas as coisas são dadas por Deus na sua vida e que você não tem nada.
Você apenas está como um mordomo do Senhor. E Deus coloca na sua vida, na sua caminhada, no meio do seu caminho, o sofrimento. E Paulo vai chamar aqui de espinho na carne. Essa palavra aqui usada para espinho é uma estaca pontiaguda, onde usavam na morte de crucifixo, na morte da cruz, na morte no madeiro, onde pegavam essas estacas e enfincavam no corpo daquele que estava para ser crucificado. E Paulo diz que o Senhor colocou este espinho, esta estaca na sua carne. E aqui alguns estudiosos falam que, a respeito da carne, como por exemplo Calvino, estava se tratando da alma. Nós sabemos que o grego, a palavra carne no grego, se dá para vários sentidos. A carne física, a natureza da carne. E alguns teólogos variam aí de percepções, como Lutero via como perseguições dos judeus. Hernandes Dias Lopes vai falar sobre uma cegueira devido à malária que Paulo tinha pego na sua primeira viagem missionária. Aquela viagem que Marcos pediu para sair, devido ao grande índice da malária que estava ali localizado naquela região. E essa doença traz uma forte dor de cabeça que atinge a visão. Provavelmente esta visão de Paulo estava ali afetada por essa doença. A doença a qual o próprio Deus colocou na vida de Paulo. E Paulo ainda acrescenta que não somente o sofrimento, mas aquele que estava usando do sofrimento de Paulo para esbofetear Paulo. Satanás. É isso que Satanás faz. Diferentemente de Deus, Satanás no seu sofrimento, ele vai apoderar dele para te destruir. Provavelmente ele esbofeteava Paulo dizendo: tá aí, Paulo, você, servo do Senhor, o qual o Senhor lhe chamou, lhe separou para pregar, tá aí, você está sofrendo. Assim como aqueles amigos de Jó que chegavam para Jó e disseram: olha, Jó, tudo isso que você está passando é por causa do seu pecado, Jó. E nós sabemos que não. Nós sabemos que o Senhor deu permissão a Satanás para tocar em todas as coisas de Jó. Por permissão de Deus, Jó estava sofrendo. Satanás pode chegar aos seus ouvidos e dizer: olha para o seu vizinho. Veja, ele comprou um carro novo. Veja, ele adquiriu uma casa nova e você ainda está aí morando no barraco. Veja, ele foi promovido no trabalho e você ainda está aí na mesma função, não lhe reconhece. Satanás sempre vai estar nos esbofeteando quando estamos passando pelo sofrimento. Esse é o trabalho de Satanás, para nos esbofetear, para tentar tirar os nossos olhos de Cristo, o nosso entendimento acerca de o que é verdadeiramente um sofrimento na vida do cristão. Diferentemente de Deus. Porque Deus, quando Ele permite que o sofrimento chegue em nossa vida, Deus está fazendo isso não para nos destruir. Deus está fazendo isso para que eu e você seja fortalecido, para que crie em nós uma casca grossa, sejamos revestidos, sim, do poder de Deus em meio aos sofrimentos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: a tribulação vai produzir para nós perseverança. O sofrimento na vida do crente não paralisa o crente, pelo contrário, ele fortalece o crente para que o crente possa persistir. Ele possa chegar até o fim da sua caminhada. E Paulo diz isso: combati o bom combate, passei pelo sofrimento, completei a carreira, o sofrimento não me paralisou. E olha que Paulo sofreu, irmãos.
olhando aqui no capítulo 11, nos versículos de 24 em diante, Paulo vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Você sofre? Dê glória a Deus, pois esse sofrimento que você está passando, Deus está com você. Como nós sabemos disso? Nós sabemos porque Paulo vai nos dizer que esse sofrimento é para que eu e você não venha a tropeçar no caminho e ficar para trás. É para que no dia do Senhor Jesus, na sua vinda, Ele possa achar você íntegro, como achou Jó. É para isso que o sofrimento, irmãos, é instalado em nossa vida, não para nos destruir. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo João vai dizer em seu evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 16, 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus já passou por todos os sofrimentos que nós iremos passar, e Ele venceu. Em Atos capítulo 14, versículo 22, Lucas vai dizer: importa que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. O exemplo é Jesus. Jesus também passou. 1 de Pedro, capítulo 4, 12 e 13. Não estranheis, irmãos, o fogo ardente que surge no meio de vós. Quando a aprovação surgir, não estranhe. Você pode até indagar a Deus: até quando, Senhor? Até quando? E a resposta de Deus pode ser um silêncio. Porque quando Ele está em silêncio, meus amados irmãos, é porque Ele está dizendo a nós: você ainda suporta. O Senhor Jesus não vai dar um fardo, um sofrimento na sua vida que você não possa suportar. Mas Ele vai te dar para que você seja amoldado pelas suas mãos. Muitas vezes pedimos a Deus a remoção da nossa dor, assim como Paulo, por 3 vezes. Essa repetição 3 vezes indica o quanto Paulo estava sofrendo. É o pedido de um filho para o pai: Pai, Pai, por que me desamparaste? Se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Pode ser uma doença, uma perda, uma situação difícil. Deus está dizendo, meus irmãos: eu sou suficiente para você. A resposta de Deus para o pedido de Paulo afastar, retirar o espinho na carne foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você é grande. Paulo, você é desbravador. Paulo, você desbravou esses continentes pregando o evangelho, porque eu, diz o Senhor, sou com você. A minha graça te basta. Não é o seu conhecimento, não foi o que você aprendeu aos pés de Gamaliel, não é porque você faz parte tanto do povo judeu como o povo grego. Não é nada disso. Isso são coisas secundárias. Mas é porque eu estou presente com você, Paulo. É porque a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que diante dos governadores abra a boca e o Espírito Santo falará por você.
É o Espírito Santo que ministra. É o Espírito Santo que usa. Por isso eu acho isso fantástico. Quando está nos ouvintes pessoas doutoras, pessoas com títulos de doutorado, e no púlpito está um semi-analfabeto falando das grandezas de Deus, porque o Evangelho ele é assim. O Evangelho é loucura para quem não crê. Deus ele usou até animais para falar. Deus ele usa quem ele quer, porque o poder não está em nós, está em Deus. Por isso que a graça capacitadora do Senhor é a graça que faz as coisas acontecerem. É a graça de Deus, meus irmãos, apesar de nós. O sofrimento tem um primeiro momento aqui, esse propósito de evitar Paulo do orgulho, diante dessas revelações gloriosas que ele poderia se ensoberbecer. Mas Deus usa o sofrimento como um antídoto da soberba. Talvez o sofrimento que você esteja passando seja um sofrimento que Deus está tratando alguma coisa de soberba, de vanglória, de algo que está dentro do seu coração, que você, por suas forças próprias, não consegue retirar. E Deus está usando o sofrimento para cuidar de você, para tratar o seu coração, para humilhar você, para mostrar que você depende dele, que nenhum recurso que você tenha, nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência que você tenha de si próprio, que venha de si, é suficiente para que você continue suportando o sofrimento, se não for Deus ao seu lado. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em Hebreus, o autor vai dizer: aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Esse sofrimento levava Paulo aos pés do Senhor Jesus. Cada vez mais que Paulo entendia, compreendia o sofrimento na sua vida, mais Paulo se achegava aos pés de Jesus, porque Paulo via em Jesus o sofrimento que ele passou, o quanto Jesus suportou. Ele é longânimo, ele tem paciência. O Senhor Jesus teve paciência, vendo aquelas pessoas cuspirem em seu rosto. Ele teve paciência. Ele não agiu com as suas próprias forças divinas. Antes ele se esvaziou, não usurpando o direito de ser Deus, e foi até a morte de cruz. Ele poderia muito bem chamar os anjos e dizer assim: ei, destrui aí esses soldados que querem me prender. Mas não, ele foi obediente. Ele levou a cruz, ele foi ao Calvário sofrer por mim e por você, porque era o poder de Deus que estava sendo aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Por isso Paulo vai dizer, meus amados irmãos: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo diz: quer que eu conte minha história? Eu vou contar. Sente aqui. Você conhece essa pessoa que quando vai falar da história dela só fala de sofrimento? É porque, irmãos, quando nós contamos coisas inefáveis, grandiosas, temos uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de sermos soberbos, de contar uma história além de que aconteceu. Conhece essa historinha? Uma pessoa conta uma história e diz: porque você não sabe da minha história. Aí conta uma maior. Isso é o quê? Soberba. Ele quer dizer a outra pessoa que a experiência dele foi maior e melhor do que a do outro. Paulo diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraca, aí é que eu sou forte. É nas minhas fraquezas que vocês vão enxergar o meu Deus. É nas minhas fraquezas, nos meus sofrimentos, que vocês vão ver a mão de Deus em minha vida.
É no meio da turbulência do meu lar que muitas vezes suscita o caldeirão e Satanás querendo ali cirandar, que eu vou ver Deus agindo soberanamente. Eu preciso reconhecer isso e chegar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e clamar por Ele. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Por isso tem coisas, irmãos, que você não tem como pedir a pastor, nem a médico, nem a advogado, nem a juiz para resolver, porque só quem resolve o problema da alma é o Senhor Jesus. Só quem transforma. Deus, Ele usa o sofrimento não para destruir, mas para transformar o indivíduo. Só o Senhor Jesus transforma. Só Ele tem esse poder, por isso clame a Ele. É um filho dando trabalho, é uma dificuldade com os pais. Agora mesmo, antes de iniciar o culto, o nosso irmão Josimar disse: vamos orar pelo meu sogro. Quando estávamos vindo para cá, ele teve um surto de pânico. Irmão, só o Senhor Jesus pode dar alegria. Dar essa alegria para a nossa irmã Rosane se sentir alegre em cuidar do seu pai. Sem questionar a Deus, mas Deus, eu estava indo para a sua casa, para a igreja adorar, e acontece isso. Ela precisa entender, e nós estamos orando aqui em espírito para que o Senhor venha na vida dela, ela compreenda isso. Que isso, nesse momento que ela está passando, esse sofrimento, essa angústia, o Senhor está com ela. A graça do Senhor basta em nossas vidas, em tudo o que passamos. Wiersbe vai dizer: a graça de Deus é a provisão dele para tudo o que precisamos e quando precisamos. Assim como o maná caía diariamente no deserto, a graça de Deus é renovada a cada dia em nossas vidas. Meus irmãos, o sofrimento nos coloca no nosso devido lugar, na dependência de Deus. Todos nós sabemos disso. Nós oramos mais quando estamos o quê? Passando por dificuldade. E louvado seja Deus, Deus usa isso. Você está sem orar? Pode ter certeza. Você está sem orar? Cuide em orar, em falar com o Papai do Céu, viu? Porque se você não orar, Deus vai lhe dar uma oportunidade para você orar. E saiba que essa oportunidade é no sofrimento. De alguma forma Ele vai pôr em você um espinho na carne, mensageiro de Satanás lhe esbofeteando todo dia, para que você cuide em buscar o Senhor. É assim, irmãos, a didática de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. O Senhor corrige a quem ama. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas mais tarde produz fruto de justiça. Romanos 5, 3 a 4. A tribulação produz perseverança, e perseverança a experiência, e a experiência esperança. E por fim, irmãos, o sofrimento ele é passageiro. Ele não vai por toda a eternidade. Ele vai ter um fim. Vai chegar o dia que o Senhor vai pôr fim no seu sofrimento. E Paulo vai dizer isso, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo, quando compreende isso, ele deixa a fraqueza de lado e diz: eu sou forte. Eu estou passando por esse sofrimento que irá passar, como ele vai dizer, essa leve e momentânea tribulação. Ela é leve, nós podemos suportá-la. Ela é momentânea, ela vai ter um fim, porque ela não se compara ao peso da glória que está por vir. A glória que Deus irá nos revelar. Seremos revestidos de toda a glória. Veremos o Senhor face a face. E seremos agora consolados por Deus por toda a eternidade, quando Ele enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas e colocar no odre da alegria, dando fim ao sofrimento.
é quando eu sou fraco. Aí é que eu sou forte. Nós aprendemos isso diariamente. Suportar as pressões. Suportamos porque o Senhor está conosco. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos faz estar confortável no desconforto. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As tribulações presentes são momentâneas e produzem um eterno peso de glória para nós. O espinho na carne será retirado, as lágrimas serão enxugadas e a dor dará lugar à alegria eterna no céu. As aflições do tempo presente, diz o apóstolo Paulo, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Pedro vai dizer: embora agora por breve tempo sejais contristados por várias provações. Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. Vai passar, irmãos. Vai passar, diz o Senhor. John Wesley, comentando esse texto, ele vai dizer: após milhares de sermões e quilômetros percorridos, nunca me canso. Nunca me canso. John Wesley diz: nunca me canso, jamais me cansarei. Todos os dias o Senhor manifesta a sua bondade para comigo, me fortalecendo para que eu possa guerrear, ir à batalha, humildemente, lembrando que eu preciso do Senhor. Como disse o apóstolo João, que diminua eu e que cresça o Senhor. Meus amados irmãos, a graça de Deus, ela é abundante em nossa vida, para que toda a honra, para que toda a glória, para que todo o louvor, para que todo o reconhecimento, para que todas as palmas, para que todos os holofotes sejam dados ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Todos nós. Não há ninguém aqui melhor do que o outro, maior do que o outro, mas todos cooperadores para esta obra. Onde um planta, onde o outro rega. É isso que Paulo está dizendo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Porque todos são cooperadores. A igreja do Senhor Jesus Cristo não há lugar para vanglória. A igreja do Senhor Jesus Cristo não há lugar para soberbo, não há lugar para vaidosos, não há lugar para aqueles que querem almejar um certo patamar, um certo título para dizer: eu sou o Cristo. Não há, porque se tentar, o Senhor destronará. Mas viveremos por meio do sofrimento, passando pelo sofrimento, convicto de que a graça de Deus nos basta. Se você tem a graça de Deus, você tem tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Ele vai fazer com que você complete a carreira, combata o bom combate e guarde a sua fé, íntegro, fiel ao Senhor. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus esse momento. Pai, nós te agradecemos por este momento onde o Senhor instrui, ó Deus, os nossos corações. Onde o Senhor fala às nossas consciências, Deus, dizendo que a tua graça, a tua presença, a tua manifestação no nosso meio basta. Por isso nós somos alegres, por isso nós temos, ó Deus amado, motivos de alegria, motivos de viver, motivos, ó Deus amado, de ir para os nossos lares, na certeza de que amanhã haverá novo dia, haverá um novo sol raiando em nossa fronte, e na certeza de que o Senhor novamente estará conosco, para que eu e os nossos irmãos podemos enfrentar todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lidas, demandas, Senhor, que o Senhor colocou e aquelas que muitas vezes nós colocamos, porque o Senhor está conosco. Não aparta, ó Deus amado, a tua graça de nós, que a tua graça possa superabundar na nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados e reconhecendo que somos fracos, mas com o teu poder
nós somos fortes para vencer o mal, em nome de Jesus.